responsabilidade, do sistema imunológico e do enfrentamento. Já anotei tudo aqui para eu poder aproveitar esse gancho e trazer para vocês o quanto essas três coisas, né? Responsabilidade do nosso tratamento, do nosso autocuidado, manter o nosso sistema imunológico forte para não ter que deixar nenhuma brechinha, né? Para que entre nenhuma enfermidade, nenhum sintoma, nenhuma doença mais grave. E mesmo que entrar, né, que às vezes por mais que a gente cuide, que a gente faça todos os protocolos e a atividade física e o autocuidado, às vezes acontece também de vir uma enfermidade aí sem a gente perceber. E é o enfrentamento, né, a gente não deixar esmorecer na hora do desafio, né, então ficar ali forte, firme para poder passar por tudo e retomar, recomeçar uma nova história, né? E quando a gente fala em práticas integrativas, e hoje aqui eu estou falando da meditação, né? A gente vai trazer a meditação, ela vem com o objetivo de promoção e manutenção da saúde, que é justamente para que a mulher ela se coloque como responsável, né? Como protagonista, ela dirigindo a sua própria vida, né? Ela segurando as rédeas da sua própria vida. Quando a mulher ela procura um médico, procura multiprofissionais, é ela que vai encaminhar, buscar todos esses profissionais, juntar todas as pecinhas e levar para ela, né? Então, a importância de levar os exames para casa, né? Porque quantas vezes a gente muda de médico, às vezes nem é porque a gente não quer mais aquele médico, é porque o médico mudou de cidade ou nós mudamos de cidade, né? Então, que a gente tenha esse controle, tudo isso planejadinho, arrumadinho, né? Tem uma pastinha lá preparada para que a gente, nós tenhamos esse cuidado, né? A gente não precisa esperar um profissional, alguém chegar pra gente e falar, olha, tá na hora de você fazer seu exame. Não, você mesmo se antecipar e colocar isso como prioridade, né? Porque como a gente viu, a vida passa, né? E a gente vai deixando os filhos à frente, a família à frente, outras questões à frente, às vezes a vida profissional. E aí quando a vida passa, a gente percebe que ela passou e que a gente não deu aquela atenção que a gente precisava para nós mesmos, né? Então que a gente possa colocar aí a gente em primeiro lugar e fazendo esse autocuidado, mantendo esse imunológico forte, né? Quando a gente está ali com todos os protocolos em dia, com a nossa atividade física em dia, com a mente, né? É mente sã, corpo são, né? A gente tem as duas coisas, a gente não trabalha uma coisa só. Corpo e mente andam juntas. E quando um não tá bem, o outro acaba respondendo da mesma maneira, né? Então, a gente trabalha a nossa saúde mental, a nossa saúde física como um todo, né? Olhar o todo. E quando a gente faz uma meditação, um pouco mais prolongada, né, com mais frequência, a gente começa a observar, a ter mais percepções do nosso corpo, da nossa mente. Então, o que está acontecendo com o meu corpo? Eu tenho algumas sensações diferentes, algumas dores diferentes, ou no caso do mental, a gente começar a observar, nossa, como eu penso, é tão difícil, como eu sou uma pessoa que às vezes só pensa coisas ruins, né, que fica esperando as coisas ruins acontecerem. Lógico que a gente precisa ser realista, né? Não adianta a gente também ficar lá viajando, pensando só coisas boas e bonitas, mas a gente tem que ter o pé no chão. As coisas, os desafios acontecem, mas a gente estar aqui disponível para as coisas boas, ter um olhar mais aberto para as coisas boas, né? Nós temos, a neurociência hoje nos mostra que nós temos um registro das coisas boas bem inferior do que quando a gente tem uma coisa ruim na nossa vida. Por exemplo, a gente tem um registro, uma memória ruim. A gente lembra ela 3 vezes mais do que uma coisa boa. Então a gente precisa observar o quanto nós estamos guardando de memórias boas e ruins, o quanto nós estamos alimentando, né, o estresse com essa liberação de cortisol, ou o quanto nós estamos liberando o bem-estar. Quando a gente faz uma prática de meditação, né, com frequência um pouco mais longa, a gente começa a perceber esses hormônios do bem-estar sendo liberados no nosso corpo. Olha, incrível, né? E quando a gente fala hoje, né, aqui de mama e colo do útero,
a gente traz aqui para vocês hoje a questão dos chakras. Chakras são centros de energia. Então, nós temos 7 chakras que vão trazendo esse equilíbrio para o nosso corpo. Chakras significam rodas. É como se a gente tivesse um mecanismo dentro de nós que fica ali funcionando no ritmo natural. De repente, ele começa a girar para o lado errado, ou ele para de girar. E aí a gente começa a ter um pouco de dificuldade trazendo alguns sintomas, algumas enfermidades. E como é que a gente faz para trazer o alinhamento desses chakras, né? Para que eles voltem a funcionar direitinho, essa parte energética do nosso corpo. Então, nós temos 7 chakras grandes principais, que começa ali na base da coluna, vai subindo até aqui o topo da cabeça. E para a mama, o chakra que é relacionado à mama é aqui, bem no nesse pontinho aqui, né, que a gente tem, que parece um pontinho entre, se a gente pegar os dois bicos do seio e a gente tem um buraquinho aqui, esse buraquinho chama ponto da angústia. Se você pegar e começar a massagear, gente, isso dói muito. Não aperta muito que desmaia, viu? Tem gente que desmaia. Pega uma bolinha de borracha, coloca ali, ou você com os dedinhos mesmo, faça a massagenzinha até ir melhorando e passando essa dor. O que acontece nesse ponto da angústia? É onde a gente traz, desde o nosso nascimento, todas as tristezas, todo o pesar, toda a mágoa. Mágoa é a má água, aquela água parada, sabe? Aquela água que a gente deixou ali e ela ficou. E o que acontece com a água quando ela para? Ela estraga, né? E a água parada, estragada, o que ela vai fazer? Vai fluir por todo o nosso corpo. O nosso corpo é composto aí a maior parte dele é de água. Então, imagina para onde que tudo isso não vai fluir, não é mesmo? Então, quando a gente fala de mama, nós estamos trazendo o fundo emocional de tristeza, de mágoa e de pesar, de todas essas coisas que a gente vem carregando e de tantas coisas, né? E às vezes foi uma tristeza aguda, talvez por uma perda, talvez por um abandono, e ela vai ficar ali, né, paradinha, e a gente precisa vir trabalhar ela com o quê? Com o amor próprio. É a gente gostar da gente do jeito que a gente é, né? Não adianta a gente querer ser uma pessoa que a gente não é. Então é aquele olhar para o espelho e falar assim, essa sou eu, né? Essas são as minhas características. Dá pra gente dar uma funilaria e pintura, né? A gente vai lá, faz umas coisinhas, pinta o cabelo, faz uma maquiagem mais bem feita, traz a autoestima, mas não tem a necessidade de buscar ser uma pessoa que a gente não é, porque isso não vai nos trazer a felicidade. E aí o que vai nos causar? Tristeza, porque a gente não vai alcançar, né? É uma coisa impossível de se alcançar. E a tristeza vai ficar onde? Paradinha ali. E uma hora o corpo vai gritar. E aonde ele vai gritar? Na mama, no pulmão, que são todas essas regiões que estão aqui relacionadas ao chakra cardíaco, né? Pertinho do nosso coração. Olha só, então a gente observar essa questão. A outra coisa é o útero. O útero, nós vamos relacionar ao chakra umbilical. Ele é chamado ponto ara. O ponto ara, ele está localizado mais ou menos uns 2, 3 dedinhos abaixo do umbigo, tá? E a cor que vibra esse chakra é o laranja, para trazer vida pra gente, trazer essa vontade de viver e trabalhar todo esse chakra para que ele funcione direitinho. Quando a gente está ali falando de útero, a gente está ali com os órgãos sexuais, nós estamos muito voltados para as questões de relacionamento. Olha só. Então, todas as nossas relações, pode ser relação marido e mulher, pode ser com filhos, corporativo, né, com relações de trabalho. Então, se nós temos muitas dificuldades em nos relacionar, com certeza alguma coisa vai fluir ali, não vai funcionar direitinho aquele chakra do útero, né, que é o chakra umbilical. E ali a gente também trabalha muito as questões de culpa. Sabe quando a gente carrega a culpa e a gente fala, eu não devia ter falado,
Ah, eu devia ter falado. Ah, eu não devia ter ido. Ah, eu devia ter ido. A gente se culpa porque fez, se culpa porque não fez, né? É uma confusão. Então, nesse momento, é a gente olhar pra gente e ver que existem os defeitos, né? Existem as limitações, a nossa fragilidade. Nós somos seres humanos vulneráveis, né? Nós estamos expostos às questões, aos conflitos, aos desafios o tempo todo. Então, é quando a gente errar, buscar olhar não com um olhar de severo e crítico, sabe? De pegar aquele chicotinho e ficar lá se maltratando, mas se perdoar. Perdoar a si mesmo, perdoar alguém, porque a culpa é sempre do outro, né, gente? Porque a gente é tudo ser iluminado, a gente não erra, né? É toda a culpa do outro. Perdoar o outro. E também uma situação. Às vezes a gente nem lembra quem estava envolvido, como é que foi a coisa direito, a gente só lembra do ambiente. Né? Recentemente eu tive uma pessoa que ela chegava para mim e falava assim: Vivi, eu lembro da parede, do chão batido. Alguma coisa aconteceu naquele ambiente, né? Então perdoar aquele ambiente para que a gente possa seguir em frente. Gratidão.